Entrar no UFC é um feito grandioso para todo jovem lutador, é a grande chance da vida, o show, a galera, chegou, conseguiu, você já é alguém. Embora muitos lutadores iniciem suas caminhadas de forma humilde contra adversários do mesmo nível que o seu nas preliminares, bem raramente alguém consegue estrear num palco bem maior devido à mudança em cima da hora. Seja com uma chance ao cinturão ou simplesmente pegando um veterano que já construiu sua história na categoria, esses 10 lutadores receberam a oportunidade de furar a fila logo no primeiro dia de trabalho sob circunstâncias bem loucas. Então já deixa o like e se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e essas são as 10 estreias mais surreais da história do UFC. Número 10, Alexander Hernandes. Se tem um jeito de entrar no UFC fazendo barulho logo de cara, esse jeito é pegando uma luta em cima da hora contra um adversário que todos acham que vai te derrotar e vencer de forma devastadora. Alexander Hernandes poderia escrever esse manual, já que ele foi jogado com apenas 2 semanas de antecedência diante do experiente Beneil Dariush, que não é alguém acostumado a dar boas-vindas a estreantes no evento. Dariush estava consolidado como peso leve do UFC, já tinha vencido nomes como James Vick, Michael Johnson e Jim Miller, e já tinha enfrentado caras do calibre de Edson Barbosa e Michael Chiesa. Dariush enfrentaria Bobby Green no UFC 222, mas o adversário acabou saindo em cima da hora, e Beneil topou enfrentar um tal de Alexander o Grande. Hernandes já mostrou um estilo fanfarrão logo de cara, o que acabaria se tornando sua marca registrada, quando ele fingiu um toque de luvas no início para acertar um chute na cara. What a dick. Ele só precisou de 42 segundos para destruir e apagar o veterano Dariush com uma bomba de canhota. Depois disso, todo mundo foi direto pro Google para saber mais sobre Alexander Hernandes. Número 9, Dustin Poirier. Era uma estreia dupla, mas um deles pegou a luta em cima da hora. Dustin Poirier tinha acabado de sair do cenário regional em 2010 com algumas lutas no WEC, tendo perdido uma para Danny Castilho em sua estreia. Ele era bom, ele tinha potencial, mas ainda estava no início. Tipo um diamante bruto, pode-se dizer, hein? Sacou? Essa foi boa. Bom, o UFC decidiu absorver o WEC e dar início à categoria dos penas, com o campeão José Aldo defendendo seu título contra Josh Grisp, que era visto como o cara da época com 14 vitórias em 15 lutas e invicto no WEC, com vitória sobre Mark Hominick, James Pulver e uma finalização da noite contra Elsie Davis. Eram 8 vitórias consecutivas no primeiro round, ele era o cara. Infelizmente para ele, porém, Aldo acabou saindo da luta um mês antes do evento e foi aí que o jovem Poirier entrou em cena. Não tinha mais o cinturão em jogo e o duelo saiu do card principal para as preliminares, mas Josh queria lutar naquela noite. Grisp deve ter pensado: o que de pior pode acontecer? Duvido que meu adversário seja um futuro Hall da Fama e amado por todos, né? Dustin pegou um candidato ao título logo de cara e venceu todos os rounds na decisão dos juízes. Número 8, Ilir Latifi. Na época de sua estreia no UFC, Gegard Mousasi era visto como um dos maiores talentos do mundo que ainda não estavam sob contrato com o evento. Com apenas 3 derrotas em 36 lutas, o ex-campeão do Dream e Strikeforce queria fazer barulho em sua primeira luta no UFC, e a chance viria na luta principal do UFC Suécia contra Alexander Gustafsson. O sueco vinha de 6 vitórias consecutivas e o duelo definiria o próximo candidato ao cinturão dos meio pesados do UFC. Aliás, Gustafsson acabou de fato enfrentando John Jones naquele mesmo ano. Um pequeno corte acabou forçando o sueco a sair do card com 4 dias de antecedência, e foi aí que Ilir Latifi, companheiro de treinos de Gustafsson, que tinha apenas 10 lutas profissionais, mas nenhuma delas no UFC, se ofereceu como substituto. Batismo de fogo mesmo. Temos aqui um dos melhores lutadores do planeta e você tem 4 dias para se preparar. Mesmo com a torcida toda a seu favor, Latifi engoliu jab atrás de jab por 15 minutos e perdeu por pontos, mas a luta garantiu a ele um contrato com o UFC e mais oportunidades até 2020, e ele fica bem em cima de um cavalo, então quem é o vencedor de verdade aqui, hein? Número 7, Darrell Rocher. A maldição de Ferguson vs Khabib criou muitos efeitos colaterais ao longo dos anos, mas uma das vítimas menos mencionadas é o pobre Darrell Rocher. O cara era promissor, tinha 12 vitórias em 13 lutas até chegar ao UFC, com sua única derrota vindo contra Philip Nover no Bellator. Ele era dono do cinturão do CFFC quando recebeu o chamado do Ultimate. É o típico lutador que estrearia no card preliminar contra alguém do mesmo nível para ver exatamente o que ele tinha a oferecer. Infelizmente para Darrell, ele não teve essa chance. Em vez disso, ele foi oferecido como sacrifício aos deuses para servir de adversário de Khabib Nurmagomedov. Com Tony Ferguson fora da luta principal do UFC on Fox 19 devido a problemas respiratórios há apenas 11 dias do evento, e o invicto Nurmagomedov louco por uma luta após um tempo afastado desde a vitória contra Rafael dos Anjos, um duelo peso casado foi marcado contra o estreante Horter, que obviamente aceitou a oportunidade, mas que bela oportunidade de ser atropelado como Leonardo DiCaprio em um regresso. Khabib dominou até nocautear no segundo round. Número 6, Lando Vanata. Nós temos certezas que Darrell Rocher gostaria que sua estreia em cima da hora contra um dos amaldiçoados, Tony ou Khabib,
fosse tão boa quanto a de Lando Vannata. Além de ter um dos nomes mais legais da história da humanidade, Vannata se viu no mesmo lugar de Horcher quando foi oferecido para Tony Ferguson no UFC Fight Night 91, ocupando a vaga de um lesionado Michael Chiesa apenas 2 semanas do evento. Como aconteceu com Darryl meses antes, Lando era visto como boi de piranha pronto para o abate, apenas um aperitivo para Ferguson se manter saciado depois de vencer a 7ª seguida no UFC contra Edson Barbosa, invicto em 8 lutas com experiência basicamente regional, o que contribuiria para chocar todo mundo. Lando fez a luta da noite contra Tony. Para surpresa de todos, Vannata quase conseguiu nocaute no primeiro round. Apesar da valentia em um duelo estranhamente emocionante, Lando sucumbiria a um triângulo de mão, mas deixou uma bela impressão em sua estreia no UFC. Número 5, Pete Williams. O UFC tinha o costume de nomear de forma única os eventos de pay-per-view, o que acabava dando chance pro azar. Foi o caso do UFC 17, batizado de Redenção. Nome maneiro, né? Mark Coleman fazia seu grande retorno após perder o cinturão dos pesados para Maurice Smith no UFC 14 e estava escalado para se redimir contra o então campeão Randy Couture. Pouco famoso esse coroa, mas Couture acabou saindo da luta em cima da hora. Coleman ficou sem um rival à altura para sua tal redenção, que droga. Acharam então que iam encontrar um Zé Ninguém para ser destruído por ele e pelo menos entreter a galera. Que tal então o estreante Pete Williams da consagrada equipe Lions Den? Pete entrou no UFC com um cartel de 7-1, com sua única derrota sofrida para Yuki Kondo no Japão. Embora tivesse experiência e viesse de um grande time, ele não era tido como páreo para o monstruoso Coleman. Pois é, todos estavam errados. O finalizador quase pegou um armlock no começo e depois que Coleman morreu no gás, acertou um chutaço na cara para nocautear o ex-campeão no minuto final da luta. E ficou a lição, o UFC nunca mais batizou um pay-per-view. Número 4, Tonya Evinger. Tonya Evinger é uma das heroínas sem capa do MMA feminino e tem uma das personalidades mais bacanas da história do esporte. É como se Stone Cold Steve Austin se fundisse a um irmão Dias e depois beijasse a Laura Sanko imediatamente depois de vomitar. Evinger é conhecida no cenário do MMA há muito tempo como uma das pioneiras entre as mulheres que por um motivo ou outro, seja porque fracassaram em entrar na casa do TUF ou porque o UFC ignorava sua impressionante sequência de 10 vitórias e cinturão no invicta, nunca recebia uma oferta. E quando isso aconteceu, meu Deus, foi em Anaheim, na Califórnia, pelo UFC 214. Cris Cyborg estava pronta para lutar pelo cinturão dos penas, uma divisão criada especificamente para ela. O problema é que nem a campeã queria enfrentá-la. Germaine de Redemi foi removida do posto de campeã e Megan Anderson foi selecionada como nova adversária. Há 3 semanas da luta, porém, Anderson teve que sair da luta e o UFC novamente precisava de alguém para enfrentar Cris pelo título. Que tal a Tonya Evinger, a quem vocês ignoraram todos esses anos? Evinger, que sempre topa tudo, pegou a adversária mais aterrorizante da MMA mundial em cima da hora pelo cinturão e mostrou muito coração antes de ser nocauteada com uma belíssima joelhada no terceiro round. Belo jeito de entrar no UFC, hein? Número 3, Patrick Coté. O que você faz quando uma das suas maiores estrelas fica sem adversário a dias de um pay-per-view? Você faz o possível para manter aquele grande nome no card. Tito Ortiz buscava dar a volta por cima após 2 nocautes brutais em sequência para Randy Couture e seu arquirrival Chuck Liddell. O UFC 50 deveria marcar a trilogia com Guy Mezger, mas Mezger acabou sofrendo um pequeno derrame em circunstâncias bizarras semanas antes e foi impedido de lutar. O UFC tinha meios pesados disponíveis no card que surgiram como opções para substituí-lo. Patrick Coté, um canadense completo desconhecido com apenas 5 lutas no currículo, e Marvin Eastman, que havia sido nocauteado por Vitor Belfort no ano anterior. Coté recebeu a oportunidade, e que oportunidade! Ortiz ainda era uma das caras mais famosas do MMA, apesar das recentes derrotas. Infelizmente, Coté não foi páreo para o wrestling de alto nível do ex-campeão. Ortiz não deu chances, lutando com um livro de regras debaixo do braço por 3 rounds. Foi uma luta entediante, mas que pelo menos garantiu a vitória. Foi mal aí, Patrick, mas valeu por pegar a luta. Número 2, Patrick Cummins. Eu nunca vi o filme 4 Irmãos, mas lembro do trailer porque Terrence Howard diz que se você bater na porta do diabo por tempo demais, ele eventualmente vai abrir. Patrick Cummins aparentemente nunca viu esse trailer ou simplesmente não escutou o conselho de Howard, porque eu nunca vi um estreante cutucar tanto a onça com vara curta quanto Cummins antes de sua luta contra Daniel Cormier no UFC 170. Mas a história foi incrível. Cormier enfrentaria Rashad Evans, mas implorou por um novo adversário, qualquer um mesmo, depois que Rashad saiu do card com uma lesão, e esse qualquer um era Patrick Cummins. E temos que dar crédito ao UFC nessa porque a história é boa demais. Cummins estava trabalhando numa cafeteria quando recebeu a oferta da luta. O wrestler tinha fama local por contar histórias de quando treinava com Cormier a caminho das Olimpíadas de Atenas em 2004. Cummins contava que dominou o futuro campeão no treino e que fez o cara chorar e tudo, e foi essa história que
convenceu o UFC a dar a luta a Khamis. Ele contou esse caos em todas as entrevistas que deu antes da luta. O show estava completo, dava para notar que Cormier estava irritado com aquilo tudo e mal podia esperar para botar suas mãos nele. E quando conseguiu, bom, Cormier passou o carro em cima do ex-companheiro de treinos e o nocauteou com pouco mais de 1 minuto. Foi divertido enquanto durou. Número 1, Joe Soto. Como dizia o caminhoneiro Pedro, é uma cilada, Bino. Joe Soto é exatamente o tipo de perigo traiçoeiro que qualquer veterano da luta não gostaria de ver na sua frente em cima da hora. Não é muito grande a diferença entre um talento de alto nível e alguém que, quando subestimado, pode causar estragos. E Soto entrou no UFC como campeão dos galos do Tati Palace e o cartel de 15-2. Suas únicas derrotas foram para Joe Warren pelo cinturão dos penas do Bellator e uma finalização rápida para Ed Yagin 4 anos antes. Ele estava de boa, pronto para fazer sua estreia no card preliminar do UFC 177 contra Anthony Birchak quando recebeu a chance da sua vida. Renan Barão estava fora da aguardada revanche com o campeão TJ Dillashaw após problemas no corte de peso. O UFC precisava desesperadamente de uma nova luta principal e não havia outra maneira de salvar esse card senão manter TJ defendendo seu cinturão contra outra pessoa. Então Soto foi jogado do card preliminar para a luta principal para estrear no UFC logo pelo título. Todos esperavam um verdadeiro assassinato, mas Joe chocou a todos ao ser mais competitivo que Barão, que havia sido destruído na primeira luta e depois amassado na revanche. Diante do que todos esperavam, a estreia de Soto não foi ruim apesar da derrota. E aqui vai um salve para Tommy Two Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.